queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 9, que tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. E a palavra-chave também é sustento. E para essa aula eu quero apresentar duas dinâmicas bem simples e práticas para facilitar o aprendizado. A primeira dinâmica o professor vai fazer logo no comecinho da aula. O professor vai chegar na sala de aula e vai falar assim, olha, hoje nós vamos estudar, e o professor vai falar o título, sobre a igreja e o sustento missionário. E para essa aula eu quero a ajuda de todos vocês. E aí o professor vai falar assim, olha, eu vou começar dividindo a classe em dois grupos. Aí o professor divide no meio, fica o lado A e o lado B. E aí o professor vai falar assim, olha, e eu quero que vocês escolham um integrante para ser representante de cada grupo. Porque nesse primeiro momento eu quero que esse integrante fique aqui na frente. Aí o professor vai colocar esses dois alunos na frente, cada um na frente do seu grupo, e o professor pode colocar sentado ou em pé. E o professor vai falar assim, olha, eu quero que vocês estendam as mãos. Aí pede para eles abrirem as mãos. Aí o professor vai falar assim, olha, eu vou colocar alguns itens que eu vou usar na aula. O professor pode levar algumas bíblias de estudo, alguns livros que sejam pesados. E o professor vai falar assim, olha, eu vou colocar na mão de vocês. Aí o professor fala, olha, o integrante do grupo que conseguir ficar segurando por mais tempo a bíblia, o livro, o objeto que o professor tenha levado nas mãos, vai ganhar uma premiação. O grupo inteiro vai levar a premiação. Ou, se o professor quiser fixar um tempo para eles segurarem as bíblias ou o objeto, o professor também pode fixar o tempo. Nisso, o professor vai continuar falando, dando a aula, vai ler o texto áureo, vai ler ou vai falar alguma coisa. E aí depois o professor pergunta assim, e aí, tá difícil? Vocês conseguem segurar por mais tempo? E aí vai verificar o que eles vão falar. Se eles acharem que tá leve, depois o professor coloca mais alguma coisa. E aí o professor fala assim, olha, quando vocês não conseguirem mais segurar, vocês podem avisar, tá bom? Se eles falarem que não está aguentando, o professor vai verificar qual que vai ser a atitude do grupo. Porque lembra, o professor falou que queria a participação de todos eles. Naquele primeiro momento selecionou um, mas o professor falou que queria a ajuda de todos. Aí o professor vai verificar se eles ajudam ou não. E aí, se o professor fixou o tempo ou não, o professor vai verificar se eles vão desistir ou não. Depois disso, o professor vai perguntar assim, olha, vocês lembram de alguma passagem relacionada a isso? Aí o professor fala assim, quem lembra da história, da batalha do povo de Israel contra os amalequitas, quando Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia, mas quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevalecia. Aí o professor fala assim, olha, e da mesma forma é aqui. O que eu falei? Eu falei que o aluno que conseguisse ficar com mais tempo segurando os objetos, aquele grupo seria vencedor. E na história que nós verificamos de Moisés, nós verificamos que eles ajudaram, seguraram, colocaram apoio para Moisés conseguir ficar com as mãos erguidas. E aí o professor vai falar assim, olha, aqui no grupo, vocês poderiam ter vindo ajudar o colega de vocês que estava aqui representando o grupo, ou se eles foram, aí o professor vai enfatizar, olha, eles ajudaram, porque eu não falei que outra pessoa não poderia ajudar, eu falei que ele deveria segurar, mas eu falei que todos podiam participar da aula, deviam me ajudar na aula. Aí o professor vai enfatizar assim, ó, da mesma forma, o que nós vamos aprender aqui hoje, e assim como na passagem bíblica, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, eu falei que o aluno, se ele conseguisse ficar com mais tempo, todos levariam a premiação. E aqui nós vamos falar do missionário. Quando o missionário vai a campo, quando a igreja envia, quando aquele missionário está lá trabalhando, ganhando almas para o Senhor, quando ele tem ajuda, quando a igreja o sustenta, toda a igreja está sendo abençoada. Por quê? O mandamento do Senhor é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nessas missões transculturais, nessas missões em campo, quando a igreja envia um missionário, a igreja precisa sustentá-lo, precisa mantê-lo em todos os aspectos da sua vida. É isso que nós vamos estudar. E assim, nós podemos ir para a segunda dinâmica. E a segunda dinâmica, o professor vai fazer referência ao primeiro e segundo ponto da lição. O primeiro diz, a igreja de Filipos e o sustento missionário. E a segunda fala princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja.
Nessa dinâmica, o professor também vai chamar 2 alunos e o professor vai colocar cada um de um lado. E o professor fala assim, olha, vocês 2 são missionários. E o professor vai levar, vai dar uma sacola, pode ser uma sacolinha plástica, ou se o professor não quiser sacola, o professor pode levar alguns itens e vai falar assim, olha, vai entregar, vai dividir, se são 2 alunos, o professor levar 6 itens, 3 para cada, se for 4, entrega 2 para cada. Aí o professor dividiu, aí falou assim, olha, e vocês, cada um de vocês vai ter um salário específico. Aqui a nossa igreja, a manutenção do missionário, por exemplo, é um valor de R$3.000, ou R$2.000, ou R$1.000, que seja, um exemplo. E cada um de vocês vai ter o mesmo salário. Aí, nisso, o professor vai perguntar assim, tudo bem? Vocês estão dispostos a irem a campo fazer a obra do Senhor? Aí pergunta para os alunos, vocês acham que é justo a divisão, o que foi feito aqui? Todos eles vão partir, cada um para uma localidade diferenciada, um vai para o país X, o outro vai para o outro país, ou que seja um outro estado. Vocês concordam? A igreja está agindo corretamente? Aí, espera ver o que os alunos vão falar. Aí depois o professor vai enfatizar. Olha, assim, aparentemente aqui está tudo dentro da conformidade. Porém, nós vamos analisar, nós vamos aprender aqui. Aí o professor pergunta assim, para cada aluno, a sua família é composta de quantos membros? Aí eles vão falar se é o cônjuge e quantos filhos tem. Aí digamos que o outro é só ele, o cônjuge, só um filho, enquanto o outro tem 2 ou 3. Aí depois fala assim, olha, vai para o país tal, o custo de vida lá é X. E o custo de vida do outro é X ao quadrado, o valor dobra o custo de vida. Então a igreja tem que se preocupar, quando vai enviar os missionários, fazer uma pesquisa de campo. É o que nós vamos aprender aqui. A igreja precisa analisar, por exemplo, qual que é o custo de vida daquela família, quantas pessoas tem, até mesmo quando vai ser enviado, se é a questão de um aluguel, a mantença, a questão do estudo daquela família e o outro. Ou, por exemplo, às vezes o salário é o mesmo, às vezes a ajuda para aquele missionário é o mesmo, mas talvez um esteja vivendo super bem com aquele valor, enquanto o outro está vivendo em detrimentos com aquele valor. Então, tudo isso a igreja precisa analisar, tem que verificar que a necessidade, a localidade que a pessoa está sendo enviada, o custo de vida, para que o missionário não vá padecer necessidades, ou para que o missionário não possa abandonar a obra, porque tem que manter o sustento da sua família. Então, a preocupação aqui, o que o autor vai defender é a necessidade, a preocupação da igreja sustentar, cuidar do missionário e de toda a sua família. Tudo em prol do crescimento do reino de Deus, para que vidas possam ser alcançadas. Então aqui é aquela questão, vai tratar igualmente na medida das suas desigualdades também. É preciso analisar todo um contexto para se enviar um missionário. Não é só enviar, tem que enviar, mantê-lo, sustentá-lo para crescimento, para que vidas se acheguem ao Senhor através daquele missionário. Então, essas são as dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!